Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal parado, né, depois de um tempinho, mas estou retornando. E o vídeo de hoje é um vídeo que muita gente me pede, que eu já prometi que ia gravar muitas vezes, mas nunca dá certo, que é como utilizar a agenda do Notion. Na verdade, eu não vou explicar como que utiliza a agenda. Eu vou ensinar como eu utilizo, né, a forma com que eu utilizo a agenda hoje e que eu acho que facilita todo o meu planejamento da semana. Ele me ajuda a contabilizar horas de forma mais prática para saber valores de serviço. Eu uso esse modelo que eu vou explicar para vocês como um banco de horas muito mais fácil. Pode não ser aplicável para todo mundo, principalmente quem tem tarefas muito picadas ou faz muitas coisas ao mesmo tempo, que às vezes é melhor um checklist de tarefas com ordem. Mas para mim que presto serviço, tenho muita agenda, muitas reuniões, faz muito sentido, tá? Vou mostrar para vocês como que eu utilizo essa agenda. Bom, primeiro de tudo, vocês precisam vincular o calendário do Notion, né? Eu não vou mostrar para vocês como que vocês fazem isso, porque esse tutorial não é para ensinar essas configurações, tá? É mais eu queria mostrar como eu organizo o calendário do Notion, tá? Mas basicamente o que você precisa fazer aqui na lateral vai estar assim, que eu já coloquei, né? Mas aqui vai estar alguma coisa para você vincular o calendário do Notion, né? Experimente o calendário do Notion. E aí você vai vincular. Eu sei que tem alguns problemas, pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo com e-mails corporativos. Normalmente ele vincula com o e-mail da Gmail, que são os e-mails que eu uso. E aí você vai vir aqui e vai criar um banco de dados ou algum outro banco de dados que você já tinha em calendário. Então você vai vir aqui criar uma base de dados vazias e quando você coloca aqui, ele tá sem título, né? Mas aí eu vou vir editar e eu coloco aqui, ó. Aqui é o meu calendário teste, tá? E quando eu vinculo os dois, né, e eu tenho um calendário aqui, eu posso abrir no Notion calendário, tá? Quando eu faço desse jeito, eu vou criar essa mesma visualização só para vocês verem. Eu tenho uma tabela. De padrão, ela vem aqui a descrição, né, da atividade. Eu vou pôr aqui a agenda, a data e tags, tá? Eu vou excluir essa daqui. Na verdade, aqui você vai criar um plano de ação com a agenda do jeito que você sempre faz, né? Eu gosto de vincular essas atividades a projetos, a clientes, principalmente para conseguir ter dados de forma automática para eu saber quanto tempo que eu estou gastando com o projeto X, com o projeto Y, quanto tempo que eu estou gastando com reuniões, indo à obra, atendendo cliente, fazendo criação. Se a gente não consegue metrificar e quantificar isso, fica um pouco difícil. Se esse vídeo não ficar grande, eu vou explicar um pouquinho como que eu faço essas fórmulas do automático, tá? Mas se não, só vou mostrar como eu faço o calendário mesmo. Enfim, eu tenho essa visualização de calendário e quando eu clicar aqui em abrir no Notion, ele já vai abrir o meu calendário, tá? E aqui, ó, ele já apareceu o calendário teste. Eu posso vir aqui e eu posso mudar ele de cor. Então, deixa eu colocar uma cor que eu não usei aqui, um laranjinha, tá? Então, esse calendário teste, tudo que eu for colocar aqui, eu posso vir aqui, ó, e eu vou colocar teste. Eu coloquei como padrão o meu geral, sabe? Mas você pode vir aqui e mudar pro calendário teste, tá vendo? Então aqui, ó, ele já apareceu essa atividade que eu criei, então ele tá vinculado, então ele é muito bacana. Mas como que eu uso esse calendário teste, tá? Antes de eu explicar, eu vou mostrar uma coisa também muito bacana que tem aqui, que ele substitui o Calendly, que você pode compartilhar a sua disponibilidade. Então você pode, por exemplo, eu sou psicóloga, eu tenho horário às 10, eu tenho um horário às 11,
Na verdade, eu posso selecionar tudo isso, né, de uma vez. Eu posso colocar tempos de duração em sessões de 1 hora, por exemplo, né? E aí ele dá tanto o prazo mínimo, né, de antecedência para agendarem uma reunião com você, e também, né, quer dizer que a pessoa não pode, tipo assim, 20 minutos antes agendar alguma coisa, né? Então, no mínimo 30 minutos antes, mas você pode pôr, você tem que agendar com no mínimo 2 dias de antecedência, enfim. Esse aqui é o prazo máximo, porque você também pode colocar esse link para repetir. Toda segunda-feira, esse horário comercial é o horário que eu estou disponível. Você pode vincular com o Zoom, e ele já sai o link, já envia o link por e-mail para o cliente também, isso aqui é muito bacana. E ele evita conflitos com outras agendas do Google que você tem, então é bem bacana. Você pode fazer isso como um link único, e você passa, tipo, um cliente quer marcar uma agenda, você fala, eu tenho esse horário disponível, manda para ele, e assim que o cliente marcar esse link e todos os outros horários, eles param de funcionar. Ou você pode deixar o mesmo link e várias pessoas podem agendar horários com você, tá? Enfim, mas não era isso que eu queria explicar para vocês. Mas é bem bacana essa funcionalidade. O que eu queria mostrar para vocês é como eu organizei e faço o meu planejamento da semana. Agora um pouquinho menos, principalmente com rotina, né, de filho. Tenho uma filha de 4 meses, então não dá para seguir uma rotina tão certinha como eu fazia antigamente. Mas a gente vai, né, adaptando. Uma das coisas que eu gosto é pelo menos ter uma previsibilidade. Eu não me prendo a uma agenda amarrada e cheia, mas eu tento seguir a rotina na medida do possível, principalmente agora que ela já criou uma rotina também, eu consigo me organizar com um pouquinho mais de previsibilidade. Como que eu faço? Eu utilizo a agenda do Notion, principalmente para quantificar horas de trabalho efetivo, tá? E eu coloco também de estudo para saber quanto tempo que eu estou estudando, fazendo curso e lendo. Mas eu basicamente, eu não sei se isso é possível para todo mundo, mas isso é o jeito que eu utilizo, tá? Eu tenho essa agenda aqui que eu utilizo no celular, porque mesmo tendo um iPhone, eu nunca me acostumei com aquela visualização do calendário onde você vê todos os dias do mês. Não sei se vai dar pra ver, né, porque vai estar muito pequenininho aqui. Mas o calendário do iPhone, você tem que clicar em cada um dos meses para ver. E o Google Agenda eu gosto porque ele consegue ter a visualização do que é em cada dia da semana, e tem o que é, para eu não precisar ficar adivinhando. No do iPhone você tem que ficar clicando no dia para saber o que é, o que eu tenho marcado ali de agenda no dia, no mês. Então eu gosto de bater o olho e ver já o meu mês inteiro com tudo que eu já tenho agendado, os clientes que eu já tenho agendado, tá? Então eu utilizo essa agenda do Google para marcar. Então toda vez que algum cliente ele entra em contato comigo para marcar um horário, eu marco nessa conta aqui que eu coloquei, Agenda Tami, que é o meu e-mail padrão, e assim eu já tenho tudo muito mais fácil. Eu também participo de mentorias, então muitos mentores eles disponibilizam calendários de aula, e aí eu consigo ver também quando são marcadas as aulas para não conflitar com a minha agenda. Então essa aqui é a minha agenda principal, é a agenda onde alguém marcou comigo alguma coisa, que eu deixo aqui de cinza, tá? Eu vou até tirar o da mentoria, mas por exemplo, eu tenho uma reunião, eu já venho aqui e já marco no horário, porque eu consigo ver tudo no meu celular. Mas basicamente aqui
eu já marco, eu gosto de marcar o horário, tá? Não precisaria, mas eu gosto de ver mais fácil no celular, por isso que eu coloco. Então eu agendo, então, por exemplo, eu marquei 11 horas nessa construtora e na sexta, aqui eu não coloquei o horário, né? Mas eu poderia ter colocado aqui, que eu marquei 9 horas, tá? Só para este evento, porque na verdade ele tá a cada 15 dias, então a cada 15 dias ele repete, tá? Então eu gosto dessa previsibilidade, porque ele já marca sozinho. O Notion ele não faz isso, tá? Só o Google mesmo, então eu tenho que vir aqui e é o que eu coloco periodicidade a cada semana, todos os dias, no fim de semana, todo dia 1, todo dia 5. Então eu coloco aqui, vencimento da luz, contas que eu tenho a pagar, os que ficam aqui em cima não tem data, tá? Ou se não se repete. Então eu agendo coisas que tem horário, que eu tenho compromisso com certo cliente na minha agenda do Google, justamente para não ficar poluída, mas eu tenho outros 2 e-mails. Você não precisa ter 3, tá? Porque às vezes, né, não faz sentido para você. Mas eu tenho um outro e-mail e eu coloquei ele de rosinha e eu coloquei rotina Tami. Por quê? Porque eu não quero encher de coisas aqui do Notion, porque não necessariamente eu quero contabilizar tudo que eu faço na minha rotina. Quanto tempo que eu tomei café da manhã, sabe? Tem coisas que não faz sentido. Tem coisas que eu quero metrificar, tem coisas que não. Mas eu gosto de visualizar colorido na minha agenda para eu não me perder. Então, o que eu faço? Eu utilizo essa segunda agenda, eu nem vou utilizar essa terceira, tá? Mas aqui a minha lógica era o que é rosa é coisa pessoal minha e o que é de laranja são coisas relacionadas ao trabalho. Mas eu vou mostrar tudo com uma agenda só para ficar mais fácil para vocês. Por que eu não utilizo essa e essa? Porque tudo que é rotina, o meu celular, se eu colocar tudo da rotina, por exemplo, rotina diária de manhã, café da manhã, exercício, não que eu faça, mas enfim, blocos de trabalho, almoço, ele fica muito poluído no celular. Então eu gosto de ter pelo menos 2 e-mails, porque um deles eu vou no próprio celular configurar no meu celular que coisas da minha rotina, que não são coisas fixas, são coisas que eu planejo fazer, eu não mostro, eu só mostro coisas de conteúdo mesmo. E eu uso essa agenda aqui no Notion, que ele tá sempre aberto no meu Notion calendário, só para eu me organizar, tá? Então o que eu faço? Eu crio algumas rotinas. Por exemplo, todo dia de domingo, 9 não, começa às 9. Então, por exemplo, eu vou à missa. Não estava indo, confesso, mas agora que minha bebê tá maior, eu posso sair com ela, voltar a essa rotina de missa. Então, por exemplo, eu vou repetir todo semana aos domingos. Depois da missa, eu vou na feira. É um hábito que eu e meu marido a gente tem depois da missa, comer um pastelzinho, enfim. Rotina Tami. Vamos também repetir toda semana aos domingos. E aí, ó, ele já repete. E eu vou colocar algumas outras coisas, deixa eu apagar esse teste aqui. E eu vou colocar algumas outras coisas, como por exemplo, leitura, todos os dias de manhã. Vou por aqui repetir. Só para exemplo, né? Todo dia. E sei lá, café da manhã. Deixa eu colocar aqui também todos os dias. Repetir todos os dias, vou colocar nessa agenda rosinha, tá? E aí eu vou colocar blocos de trabalho, você pode personalizar. Trabalho, tá? Só que o que eu faço, tá? Eu não coloco... deixa eu por aqui, repetir todos os dias da semana.
Eu não coloco assim, tá? Isso aqui é só para exemplificar para vocês. Eu coloco, por exemplo, deixa eu fazer como eu realmente faço, tá? Vou apagar todos os eventos. Hoje é sábado de manhã, então eu gravei alguns vídeos do YouTube, então eu posso colocar que todo sábado de manhã eu quero começar, né, gravação do YouTube. Então eu vou colocar aqui todo sábado, repetir aos sábados que eu vou gravar o vídeo do YouTube. Uma coisa que eu gosto às vezes é mudar a cor do calendário também para todos os eventos, para eu saber que de trabalho é verde, academia, enfim, tá? Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, que eu vou deixar as minhas manhãs para atendimento de consultoria. E eu quero atender, vou pôr aqui, ó, repetir, vou colocar personalizado, segunda, quarta e sexta, tá? Uma vez na semana. E aí eu vou colocar de amarelo, por exemplo. E aí ele repete. Então eu posso deixar, se eu tenho uma empresa com uma equipe, todo dia de manhã eu vou fazer uma daily, né, que é uma reunião para alinhamento do dia. Uma vez por mês eu vou fazer tal reunião. E eu planejo, e eu deixo a minha semana inteirinha planejada. Eu não vou colocar aqui tudo, né, mas ela fica inteirinha, todos os meses, o meu dia inteirinho, cheio, completo. Porque o que eu faço? Aqui é um planejamento, eu planejo ela aqui no calendário do Google, mas uma coisa é planejar, outra coisa é, de fato, eu começar a ver o que eu quero pôr no Notion e medir, tá? Então aqui eu planejo, mas tudo que tá cinza, aqui no caso amarelo, são coisas que eu planejo pra frente, mas tem coisas que de fato eu preciso e quero quantificar. Então, o que eu faço? Eu planejo, isso é só uma estimativa, como por exemplo, eu planejo que eu vou atender consultoria aqui nesse horário. Era só uma previsão, não necessariamente eu já tenho um cliente certo, ou eu tenho essa reunião marcada certa. Então, o que eu faço? Todo domingo eu olho para minha semana e coloco no Notion coisas que eu já sei que são concretas. Apago o meu planejamento mais básico e dessa forma eu consigo medir no Notion já as reuniões que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu já sei que eu tenho aqui, ó, uma reunião. Eu vou colocar aqui nessa agenda teste que a gente colocou, calendário teste. Eu já sei aqui também que eu tenho uma outra reunião aqui. E eu vou colocar a agenda dela aqui, calendário teste. Por quê? Porque eu sei que quando eu coloco assim, quando eu venho no calendário, ele já marca. Então, eu consigo saber aqui, deixa eu quebrar essa coluna. Então, eu consigo saber aqui, quantificar quanto tempo que eu demorei nessa atividade. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco por cima no Notion o que foi, o que eu quero, eu coloco aqui no calendário o que eu quero passar e quantificar no Notion. O resto das coisas não me importa. Às vezes, se você quiser manter o histórico real, você pode vir aqui e ajustar. Ah, eu não li até as 7, eu só li até as 6h45. E eu posso deixar a minha agenda ali já no fundo e deixar no Notion só aquilo que eu quero somar e quantificar, tá? E aí, sempre numa semana antes, eu venho, coloco todas as coisas aqui, apago a minha previsão e deixo só a minha agenda real. Basicamente é isso, bem simples. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço para calcular automaticamente, tá? Então eu utilizo essa fórmula, então eu tenho um período, né?
e eu coloco aqui uma fórmula automática de duração. Aí, o que eu coloco? Eu coloco que ele vai ser a date between, então, os horários entre. Aí, eu vou colocar a data, só que eu vou colocar date end, que é o final da data. E eu vou colocar start end, que é a data de start aqui, tá? E eu gosto de colocar em minutos, tá? Então aqui eu sei a reunião. Então conforme eu for colocando as minhas atividades reais, e aí eu não coloco tudo, tá? Eu só coloco o que eu quero metrificar. Eu não analiso tudo, analiso muito mais que muitas pessoas, mas eu não coloco todas as coisinhas que eu faço no meu dia. Eu não coloco tempo de café da manhã, eu só realmente coloco o tempo de trabalho. Então eu coloco aqui e automaticamente ele já vai me dando aqui a duração. Lógico que aqui eu vinculo com projetos, com clientes, com financeiro, para ter todos esses dados de forma automática, mas eu vejo muita gente utilizando esse mesmo calendário, só que no Google, e o fato dele não estar vinculado ao Notion, não te traz automaticamente essas horas, né? Então aqui você consegue, por categorias, filtrar, fazer relação com outras bases de dados e ter esses dados mais organizados. Então você vai usar a mesma agenda, só que você vai ter quantificação e duração. Também crio botões automáticos para apertar um botão e já automaticamente classificar o que é reunião, o que é cliente, o que é cada uma das atividades. Não vou colocar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, mas basicamente é isso. Eu planejo meu dia no Google Agenda, depois eu até apago conforme for passando os dias, porque para mim não faz sentido, né? Pelo menos para mim não faz sentido saber tudo isso. Eu deixo realmente só o que importa e coloco no Notion o que foi efetivamente trabalhado e calculado. O que está no Google Agenda é só para eu ter uma previsibilidade, para eu poder encaixar e seguir mais ou menos uma rotina. Não sei se ficou claro, se vocês ficarem com alguma dúvida, mandem aqui embaixo perguntando, que eu tento explicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não é uma visualização tradicional de como utilizar o calendário, não é um tutorial, é só explicando como que eu uso, porque muita gente tem dúvida como eu metrifico tudo tão fácil utilizando o Notion, tá? Então eu quis gravar e mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Me diz lá o que vocês gostariam mais de ideias, templates para eu trazer aqui no canal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a organizar a agenda, a otimizar as horas, o tempo de vocês, além de trazer dados importantes para o seu negócio. E até o próximo vídeo.